tempo passou e levou muita coisa embora. Levou pessoas, levou planos, levou versões de mim que eu achei que existiriam para sempre. Mas algumas perdas não levaram meu coração, porque mesmo depois da tempestade eu continuei aqui. Na poeira dos caminhos, minha história caminhou. Vi os anos indo embora, como folhas pelo ar. Vi promessas esperando seu momento de chegar. Cada porta que fechava deixava marcas em mim, como páginas rasgadas de um livro sem ter fim. Houve dias de abundância, houve dias de escassez, houve noites tão compridas que eu perdi a lucidez. Mas no meio dos destroços algo ainda permaneceu, uma chama silenciosa que o vento não venceu. Nem toda cicatriz é derrota. Algumas são medalhas invisíveis de quem teve coragem de continuar. Hoje olho para trás e consigo compreender quantas vezes a tristeza não conseguiu me vencer. Os desertos me ensinaram o valor de resistir, e os vales me mostraram que ainda dava pra subir. As lágrimas escondidas regaram algo dentro de mim, e os invernos da minha vida não duraram até o fim. Porque toda madrugada, por mais escura que for, sempre entrego ao horizonte para o nascimento da cor. Se a saudade aparecer, vou deixar ela passar, como nuvem sobre o campo, sem meu céu aprisionar. Se a dor bater na porta, não vou mais me esconder, porque tudo que enfrentei me ensinou a renascer. Nada pode apagar tudo aquilo que vivi. Cada queda me lembrou o quanto eu sobrevivi. Oh, yeah. Nas estradas da memória, minha força floresceu. Oh, yeah. Yeah. Hoje eu entendi. Oh. Hoje eu
ficou mais fácil. Eu é que fiquei mais forte. Tem dias que a mente vira uma prisão. Você tenta fugir dos pensamentos, mas eles correm atrás de você. E o pior é precisar lutar contra algo que ninguém consegue enxergar, porque por fora tá tudo normal, mas por dentro tem uma guerra acontecendo. Na sombra dos meus medos, minha alma se calou. As madrugadas me encontravam sem coragem de dormir, porque quando tudo silencia, minha mente começa a gritar. Cada trauma mal resolvido volta forte sem avisar, como facas invisíveis me cortando devagar. Quantas vezes eu me tranquei pra ninguém me ver chorar, tentando esconder do mundo o quanto eu tava pra quebrar. E a pressão desses pensamentos foi sufocando minha paz, transformando coisas simples em batalhas mentais. É estranho como alguém pode estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir completamente sozinho. Mas no meio da tormenta, algo ainda resistiu. Uma força pequenina que a dor não consumiu. Os pedaços da esperança começaram a retornar, e o coração cansado voltou devagar pulsar. As cicatrizes continuam, mas eu consegui ficar, porque até nos dias piores eu escolhi não parar. Hoje as marcas no meu peito contam tudo que enfrentei, porque mesmo quase no fim eu sobrevivi, eu passei. Se a tristeza me puxar, eu ainda vou lutar, mesmo quando meus pensamentos tentarem me afogar. Nada pode enterrar quem aprendeu a resistir, porque até depois do caos ainda dá pra prosseguir. Quando minhas forças falham e eu penso em desistir, uma voz dentro da alma ainda manda eu seguir. Nas ruínas da madrugada, minha força reapareceu. Talvez ninguém tenha percebido, mas sobreviver até aqui foi a batalha
mais difícil da minha vida. O problema da dor emocional é que ela não aparece no rosto no começo. Ela vai crescendo quieta, rouba o sono, rouba a paz, rouba a vontade de viver os próprios sonhos. E quando a pessoa percebe, já tá lutando todos os dias só pra conseguir continuar. Meu coração se perdeu. As paredes do meu quarto viram tudo acontecer. Cada crise em silêncio, cada medo de enlouquecer. Os pensamentos acelerados não me deixavam parar, como vozes me empurrando pra vontade de apagar. Quantas vezes eu sorria só pra ninguém perceber que por trás dos olhos cansados eu tava tentando sobreviver. E as feridas invisíveis me afogavam devagar, transformando minhas forças em vontade de chorar. Tem gente que não quer atenção, só queria um pouco de paz dentro da própria mente. Mas no meio do caos interno, uma luz apareceu. Mesmo fraca e tremendo, ainda assim não morreu. Os pedaços da esperança começaram a reacender, e a alma tão destruída voltou devagar a viver. As cicatrizes continuam, mas eu consegui passar, porque até depois do fundo ainda dá pra levantar. Hoje as marcas que ficaram são lembranças da pressão, mas também são prova viva que eu sobrevivi à escuridão. Se a tristeza me puxar, eu ainda vou lutar, mesmo quando meus pensamentos tentarem me afundar. Nada pode destruir quem insiste em resistir, porque até na noite mais fria o sol volta a surgir. Quando minhas forças quebram, eu penso em abandonar. Uma chama dentro da alma ainda manda eu continuar.
nas ruínas do silêncio, minha esperança respirou. Eu descobri uma coisa: sobreviver também é coragem. Tem gente que não tá precisando de julgamento, tá precisando de abraço. Porque ninguém faz ideia das guerras silenciosas que algumas pessoas enfrentam dentro da própria cabeça. Tem sorriso que é sobrevivência. Na fumaça da tristeza, meu silêncio adoeceu. Os meus olhos carregavam tempestades escondidas e o peso da ansiedade consumindo meus dias. Cada palavra guardada virou nó no coração, como gritos sufocados, perdidos na solidão. Quantas vezes no espelho eu não quis me enxergar, porque a dor dentro da alma me fazia desabar. E os traumas dessa vida foram difíceis demais, transformando pensamentos em labirintos mentais. Tem pessoas lutando pra não desistir, enquanto o mundo acha que elas estão bem. Mas no fundo da fumaça, uma luz ainda existia. Mesmo fraca, machucada, ainda assim resistia. Os pedaços da esperança começaram a retornar, e o coração tão ferido voltou devagar a pulsar. As cicatrizes da mente talvez nunca vão sumir, mas já não tem a mesma força pra tentar me destruir. Hoje as marcas que carrego mostram tudo que passei, porque até no pior momento eu sobrevivi. Eu fiquei, se a tristeza me abraçar, eu ainda vou lutar. Mesmo quando meu silêncio começar a me afundar, nada pode apagar a chama que estou em mim, porque até no chão da dor minha história não teve fim. Quando minhas lágrimas caem e ninguém consegue ver, o pouco de força que sobra ainda faz eu viver. Nas ruínas da minha alma,
Talvez eu ainda esteja cansado, mas eu não quero morrer por dentro mais. Chega uma hora que o corpo continua vivo, mas a alma fica cansada de apanhar. Você acorda, trabalha, conversa, sorri quando precisa, mas por dentro parece que tem alguma coisa desmoronando em silêncio e ninguém vê. Na tempestade dos pensamentos, meu coração se perdeu. As madrugadas mal dormidas viraram parte de mim, e os fantasmas da ansiedade sussurravam sem ter fim. Cada trauma escondido foi queimando devagar os pedaços da inocência que eu tentei tanto guardar. Quantas vezes no escuro eu senti meu peito afundar, como alguém preso num poço, sem forças pra escapar. E o peso das cobranças foi sufocando meu ser, transformando minhas lágrimas em medo de viver. O mais estranho da tristeza é que ela aprende a morar dentro da gente, e depois de um tempo a pessoa nem lembra mais como era viver em paz. Mas no meio desse caos algo ainda resistia, uma força quase morta que se recusava a cair. Os pedaços da esperança começaram a reacender, e a alma tão machucada voltou devagar a viver. As cicatrizes ficaram, mas eu sobrevivi ao fim, porque o fundo do abismo não conseguiu levar a mim. Hoje as marcas no meu rosto contam guerras que lutei e provam que mesmo ferido eu ainda suportei. Se a angústia me prender, eu ainda vou lutar, mesmo quando meus pensamentos tentarem me afogar. Nada pode sepultar quem nasceu pra resistir, porque até depois da queda ainda dá pra prosseguir. Quando minhas forças quebram e eu penso em desistir, uma voz dentro da alma ainda manda eu seguir. Nas cinzas da minha mente, minha força reapareceu. Eu quase me perdi de mim mesmo,
mas no meio do caos eu sobrevivi. Tem um tipo de tristeza que não faz barulho. Ela só vai apagando a pessoa aos poucos. Tira a vontade de conversar, de sonhar, de sair da cama. E o pior é quando ninguém percebe que você tá lutando pra sobreviver emocionalmente. Fumaça da ansiedade, minha alma se calou. Os meus olhos tão cansados carregavam solidão, e as crises da madrugada machucavam o coração. Cada trauma mal curado foi difícil enfrentar, como espinhos escondidos me ferindo ao respirar. Quantas vezes no banheiro eu chorei sem ninguém ver, tentando juntar sozinho o que restou do meu ser. E o peso dos pensamentos foi tirando minha paz, transformando dias claros em tempestades mentais. Tem pessoas que estão cansadas de existir, não da vida, mas da dor que carregam todos os dias. Mas no meio do vazio, uma chama resistiu. Mesmo fraca e machucada, ainda assim não desistiu. Os pedaços da esperança começaram a se juntar, e a alma que tava afogada voltou devagar a lutar. As cicatrizes continuam, mas eu já consigo ver que sobreviver à guerra também é renascer. Hoje as marcas que carrego não conseguem me calar, porque tudo que enfrentei não conseguiu me matar. Se a tristeza me abraçar, eu ainda vou ficar, mesmo quando o coração não quiser mais respirar. Nada pode destruir quem aprendeu a sobreviver, porque até depois do fundo ainda dá pra renascer. Quando minhas lágrimas caem e ninguém consegue ouvir, o silêncio da minha alma continua a resistir.
Talvez eu ainda esteja quebrado, mas pela primeira vez em muito tempo eu senti esperança outra vez. Eu me acostumei a guardar tudo dentro de mim: a dor, o medo, as crises, o vazio. Porque toda vez que eu tentava explicar, ninguém entendia. Então eu comecei a sorrir por fora, enquanto desabava por dentro. Na escuridão do peito, minha alma se perdeu. Os meus passos carregavam o peso da solidão, e as noites mal dormidas feriam meu coração. Cada trauma escondido foi difícil suportar, como vidro atravessando tudo aquilo que é sonhar. Quantas vezes no silêncio eu pensei em desistir, porque a dor dentro da mente não me deixava dormir, e o eco dos pensamentos me puxava pro abismo, transformando lentamente minha paz em caos e cinismo. Tem gente que tá sobrevivendo no limite, sorrindo na frente dos outros e implorando por socorro por dentro. Mas no meio da tormenta uma força apareceu, como luz entrando fraca onde tudo escureceu. Os pedaços da esperança começaram a retornar, e a alma que tava morta voltou devagar a pulsar. As cicatrizes ainda doem, mas já consigo entender que sobreviver à queda também é vencer. Hoje as marcas que carrego contam tudo o que enfrentei, porque o fundo do meu poço não foi onde eu terminei. Se a tristeza me prender, ainda vou resistir, mesmo quando a ansiedade tenta me consumir. Nada pode apagar o pouco de luz que restou, porque até dentro do caos meu coração respirou. Quando minhas forças quebram e eu penso em abandonar, algo grita aqui dentro: você nasceu pra continuar. Nas ruínas da madrugada, minha esperança reviveu. Eu não saí ileso da dor, mas também não fui destruído por ela.
Eu sinto falta de quem eu era antes da dor, antes das crises, antes das noites em claro, antes de aprender a esconder lágrima atrás de sorriso. Porque tem feridas que não sangram por fora, mas destroem tudo aqui dentro. Na fumaça do passado, meu silêncio desabou. As lembranças me perseguem como sombras pelo chão, e os fantasmas da tristeza moram no meu coração. Cada palavra maldita que lançaram contra mim virou peso acumulado, me empurrando para o fim. Quantas vezes no espelho eu não consegui me olhar, porque a dor que eu carregava me fazia me odiar. E a pressão desses dias foi tentando me apagar, como fogo consumindo tudo aquilo que eu sonhar. O pior tipo de dor é aquela que ninguém percebe. A pessoa vai morrendo aos poucos e continua dizendo que tá tudo bem. Mas no fundo da ruína ainda existia calor, uma brasa resistindo debaixo da minha dor. E aos poucos fui sentindo minha alma reagir, porque até dentro do abismo eu ainda quis sair. As feridas continuam, mas já consigo respirar, e os pedaços do meu peito começaram a se encaixar. Hoje as marcas me lembram tudo que sobrevivi, porque o chão da minha guerra não conseguiu vencer a mim. Se o medo voltar forte, eu não vou me entregar. Mesmo em meio ao caos interno, ainda escolho respirar. Nada pode destruir quem aprendeu a sobreviver, porque até depois da queda ainda dá pra renascer. Quando o mundo fecha portas e o coração perde a luz, a esperança nasce fraca, mas continua. Conduz. Nas cinzas da minha alma, uma chama resistiu. Talvez ninguém entenda o tamanho da batalha que eu enfrentei, mas eu sei, e só de ainda estar vivo já é uma vitória.
Nem tudo que você vive é entendido na hora. Algumas coisas só fazem sentido depois. Enquanto você acha que tá parado, por dentro algo continua sendo moldado. O que ninguém viu você passar ficou registrado de outro jeito. Não foi esquecido, não foi ignorado. Cada dia difícil construiu algo dentro de você, mesmo sem perceber. Você seguiu quando não queria, aguentou quando parecia demais. E isso não te enfraqueceu, te formou. Existem fases que não fazem barulho quando mudam, mas mudam tudo mesmo assim. Coisas que te apertavam já não reagem igual em você. Não porque sumiram, mas porque perderam espaço. E aquilo que antes te dominava por dentro já não consegue mais te segurar. O jeito de sentir vai ficando diferente, mais leve, mais firme ao mesmo tempo. O que parecia esquecido ainda estava sendo cuidado. O que te confundia começa a se organizar sozinho, sem esforço, sem explicação imediata. E você percebe que mudou, mesmo sem ter notado o momento exato. Algumas dores deixam de ser centro e viram só lembrança distante. Não é rapidez, é profundidade. Não é sorte, é processo. E o que foi mexido por dentro não volta ao mesmo lugar, porque algo maior trabalhou em silêncio. O silêncio não era vazio, era preparação. O que parecia pausa era construção, e não terminou ainda. Não é atraso que você viveu. Existe ajuste acontecendo no teu percurso agora. Coisas que estavam sem movimento começam a reagir, e você vai notar diferença no teu próprio caminhar. O que te segurava por dentro já não conduz tuas decisões. Algumas reações antigas vão desaparecendo naturalmente, e aquilo que te fazia recuar já não tem o mesmo efeito. O dia a dia começa a seguir outro ritmo, sem tanta pressão interna te guiando. O que estava desalinhado começa a encontrar posição. Coisas que não avançavam começam
tão gradual e respostas surgem sem tanta demora como antes. O caminho começa a se reorganizar de forma discreta, e isso muda até o teu jeito de enxergar tudo. Há uma mão invisível reorganizando o teu percurso. O que te cansava emocionalmente já não te consome igual. Alguns padrões internos vão se quebrando sozinhos, e você percebe mais estabilidade nas tuas escolhas. O passado já não interfere com a mesma intensidade. O que parecia bloqueio perde firmeza aos poucos, e o fluxo das coisas começa a mudar a direção. Você não precisa correr atrás de entender tudo, só perceber que algo diferente está acontecendo. Não é sorte movendo tua história, é processo sendo guiado sem barulho. O que foi tocado nesse tempo não volta ao lugar antigo. Não tenta medir isso só pelo que seus olhos veem. Tem coisas sendo mudadas no nível que ninguém comenta. Isso vai refletir no teu caminho, sem pedir permissão. O que te fazia sentir preso vai perdendo o domínio sobre tuas escolhas. Algumas reações antigas já não aparecem do mesmo jeito, e você percebe uma diferença no teu próprio jeito de agir. Coisas que antes te faziam recuar já não têm a mesma força sobre ti, e isso muda o rumo de pequenas decisões do teu dia. O que estava fora de alinhamento começa a se ajustar sozinho. O que parecia sem movimento começa a responder de forma inesperada. O que não avançava ganha pequenas aberturas pelo caminho, e oportunidades simples surgem sem você procurar tanto. O ambiente ao teu redor passa a se reorganizar de forma sutil, e isso afeta até o que você achava que não tinha solução. Há uma ordem sendo colocada onde antes só parecia confusão. O que te desgastava emocionalmente já não te consome igual. Alguns pesos internos vão perdendo permanência, e você começa a reagir de forma mais estável. Não é esquecimento do passado, é mudança de estado interno. O que antes travava teu avanço já não segura tanto, e o fluxo das coisas começa a seguir outro ritmo. Você não precisa entender tudo agora, só vai percebendo que não está mais igual. Não é acaso empurrando tua vida, é direção sendo corrigida sem barulho.
começou a se mover, não volta para o estado anterior. Você não tá esquecido. O que parece travado não está morto. Existe um movimento acontecendo fora do teu controle, e isso já está mexendo no teu destino, sem você perceber. Coisas antigas começam a perder influência sobre tua caminhada. O que te segurava emocionalmente vai soltando aos poucos, e aquilo que te fazia recuar já não tem o mesmo efeito. Há decisões sendo facilitadas agora sem esforço da tua parte, e caminhos que pareciam fechados começam a responder diferente. Não é sobre velocidade, é sobre direção sendo corrigida. O que antes te drenava energia perde espaço no teu cotidiano. Padrões repetidos começam a se quebrar silenciosamente, e situações que te confundiam passam a ter outra leitura. Você não é mais o mesmo de antes, e isso muda como tudo te alcança. O invisível também decide o visível. O que te pressionava emocionalmente já não sustenta o mesmo peso. Respostas começam a surgir sem tanto atraso, e portas que nunca reagiam começam a reagir. Há um ajuste fino acontecendo na tua rota, sem explicação humana suficiente. O que era instabilidade vai perdendo espaço, e um novo equilíbrio começa a se formar no teu interior. Você não percebe tudo de uma vez, mas percebe diferença no jeito de caminhar. Não é acaso reorganizando tua vida, é alinhamento acontecendo por trás do que você vê. Yeah, yeah. O reposicionamento já começou e não volta ao ponto antigo. Você não percebeu tudo que foi acontecendo até aqui, mas nada disso foi em vão. Enquanto parecia silêncio, havia cuidado. Enquanto parecia demora, havia preparo. As coisas que te machucaram não te apagaram, só te mudaram por dentro. O que você viveu em segredo virou força com o tempo. Você continuou mesmo sem vontade, segurou o que ninguém viu, e isso construiu algo em você que não se destruiu. Nem tudo que parece parar está parada de verdade. Algumas mudanças acontecem sem sinal. O
que te incomodava já não ocupa o mesmo espaço. Não porque sumiu de repente, mas porque você já não sente igual dentro da mente. O peso antigo já não domina suas emoções, vai ficando distante. E você percebe que por dentro está diferente a cada instante. Deus trabalha onde ninguém consegue enxergar. O que era confuso começa a fazer sentido aos poucos, sem pressa, sem explicação completa. E aquilo que te segurava antes já não te afeta. Não é esquecimento, é cura acontecendo sem alarde, sem aviso. E você vai entendendo depois o que Deus fez no silêncio. E não foi leve o que você passou, mas te trouxe até aqui inteiro. Mesmo com marcas, mesmo com luta, você seguiu o caminho inteiro. E agora algo muda na direção da tua vida, sem retorno ao que era antes. Porque Deus não te deixou parado, Ele te transformou no processo constante. O que parecia atraso era proteção. O que parecia vazio era construção. O que Deus fez em silêncio ainda vai aparecer em tua vida. Tem vida que parece parada, mas não está esquecida. Tem gente que acha que foi deixada pra trás, mas não foi. Existe um cuidado invisível te acompanhando até aqui. E hoje, isso começa a se revelar de um jeito diferente. O que você enfrentou em silêncio, ninguém sabe medir. Às vezes que você sorriu por fora, enquanto por dentro queria parar. Os dias em que tudo parecia pesado demais pra carregar, e mesmo assim você seguiu. Não foi fraqueza, foi resistência, mesmo sem entender o porquê. Algo te manteve de pé quando tudo dizia pra desistir. Tem coisas que não se explicam, só se atravessa. E mesmo sem perceber, você atravessou mais do que imagina. O que tentou te derrubar não conseguiu te apagar. O que tentou te parar não conseguiu te parar de verdade. Porque existe algo maior sustentando teu caminho, mesmo nos dias que você não sentia nada além de cansaço. E agora isso começa a virar página, sem pressa, mas sem volta. Tem gente que vai entender depois, mas você vai sentir primeiro. Coisas antigas começam a perder voz dentro de você. Não mandam mais como antes, não te dominam como antes. E isso não é força sua, é transformação acontecendo. O que te machucava começa a não te atingir igual. O que te prendia começa a não te segurar mais.
O que parecia atraso era proteção. O que parecia silêncio era preparo. O que parecia fim era só pausa antes do recomeço. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O céu ainda não terminou com a tua história. Tem hora que ninguém entende o que você tá passando. Por fora você segue, mas por dentro parece tudo cansado. E mesmo assim você continua, porque não sabe parar. Mas agora, algo maior tá tocando tua vida de um jeito diferente. Aquilo que você carregou sozinho por tanto tempo não passou despercebido. As noites em silêncio, pensamento pesado, o cansaço escondido. Ninguém viu tudo que você engoliu pra continuar de pé. Mas nada disso foi em vão. Existem processos que não fazem barulho, mas mudam tudo por dentro. E é exatamente aí que Deus trabalha, no escondido do sentimento. Não é sobre força humana, é sobre cuidado que você não explica. Quando você já não sabe mais como seguir, algo te sustenta na vida. Coisas que te feriram não vão te definir pra sempre. Aquilo que tentou te parar não vai te segurar pra sempre. Existe um recomeço sendo tecido no teu caminho, mesmo que você ainda não veja claramente. E o mais profundo disso tudo é que Deus não se afastou nem um segundo. Enquanto você achava que tava sozinho, Ele tava te reconstruindo por dentro. Tem dor que vira testemunho, e tem silêncio que vira resposta. O que parecia fim era só o ponto mais difícil da transição. O que parecia perda era só o início de direção. Deus não tirou você do caminho, Ele te manteve nele, mesmo quando você não entendia nada. E agora começa uma fase que você não vai reconhecer de imediato, porque o que te quebrava perde domínio, e o que te dobrava por dentro não vai te dobrar de novo igual. Você ainda vai lembrar do que passou, mas não vai sentir da mesma forma, porque aquilo que doía hoje já tá sendo tratado em outra forma. E não é rápido, é profundo, não é superficial, é interno. É Deus mexendo onde ninguém alcança, no mais verdadeiro do teu terreno. Não é sobre esquecer o passado, é sobre ele não te prender mais. O que te feriu não tem autoridade sobre o que Deus vai te dar. Sobre o que Deus vai te dar. Fica de pé por dentro,
Porque o que Deus começou na tua história não terminou aqui. Não é atraso, nem acaso. Existe algo sendo reorganizado no teu caminho agora. Coisas que pareciam paradas começam a mudar de direção. E você vai perceber isso aos poucos no teu viver. Aquilo que trazia peso no pensamento vai perdendo força. O coração já não reage com tanta pressão. E o que antes parecia difícil de atravessar fica mais leve na sensação. Coisas antigas que ocupavam espaço demais vão deixando de ocupar o mesmo lugar. E uma nova forma de enxergar o dia começa a entrar devagar. Deus está mexendo no que você não vê, sem barulho, sem pressa. O que estava fora de ordem vai entrando em peça. Coisas que não avançavam começam a se mover sem esforço exagerado. E o que parecia distante de acontecer vai ficando mais próximo do lado. Respostas surgem de formas simples, sem complicação no caminho. E o que parecia travado há tempos vai mudando sozinho. Isso não é obra do acaso, é direção sendo liberada. O que cansava por dentro vai perdendo impacto, sem precisar luta direta. E uma leveza nova vai tomando espaço de forma completa. O medo já não conduz mais o teu passo, vai ficando pra trás. E aquilo que te prendia antes não prende mais. A vida segue com seus desafios normais, mas algo em você foi fortalecido. E o que antes parecia maior que tudo fica reduzido. Deus vai guiando cada parte do processo, sem pressa no resultado. E o que era dor vai sendo trocado por cuidado. Não é coincidência nem sorte do caminho, é direção sendo construída em silêncio. O que estava parado há tanto tempo entra em movimento. Fique em paz. O que Deus começou no teu caminho não volta mais atrás. Não olha só pro que tá na tua frente agora. Existe coisa sendo ajustada que você ainda não percebe. O que parecia travado começa a se mover. E a vida vai ganhando outro ritmo aos poucos. Situações antigas perdem força no teu caminho. O que segurava decisões vai soltando aos poucos. E aquilo que parecia difícil demais fica mais leve no corpo. O coração já não reage da mesma forma, vai encontrando mais estabilidade.
que antes pesava no pensamento vai perdendo intensidade. Deus vai organizando o que ninguém consegue ver, mudando direção de coisas importantes e abrindo espaço onde antes não existia saída. O que não andava começa a fluir sem esforço forçado, e portas que pareciam fechadas ganham movimento inesperado. O tempo de espera vai perdendo peso e respostas aparecem no caminho de forma simples, sem complicação. No destino, isso não segue lógica humana, segue direção divina. O que te deixava cansado por dentro vai perdendo domínio, e uma calma diferente vai ocupando o teu interior. O medo já não conduz teus passos, vai ficando distante, e aquilo que te limitava antes não influencia mais como antes. A vida continua com desafios normais, mas algo em você foi fortalecido, e o que parecia grande demais fica reduzido. Deus vai conduzindo o teu processo sem precisar de pressa, e o que era dor vai sendo trocado por leveza. Não é acaso nem coincidência, é direção sendo construída. O que estava parado há muito tempo ganha nova vida. Fique em paz, o que foi iniciado não volta mais ao lugar antigo. Não é confusão que você tá vivendo, tem ajuste acontecendo aí dentro e ao redor. O que tava pesado começa a perder força, e uma mudança boa vai tomando lugar. As coisas que te deixavam preocupado demais vão perdendo intensidade. O coração já não reage igual, tem mais tranquilidade. O pensamento que antes não parava vai ficando mais quieto, e aquilo que te tirava a paz fica mais leve no efeito. Deus não esqueceu de você, Ele tá agindo sem barulho. O que parecia travado demais vai saindo do escuro. O que não andava começa a andar sem você entender como, e portas simples vão se abrindo no teu caminho todo. O que te cansava na espera já não pesa como antes, e o tempo vai mostrando resposta em instantes. Isso é Deus trabalhando sem ninguém ver. O que machucava vai ficando distante, sem força pra te atingir, e uma paz simples vai entrando pra te conduzir.
sem precisar de luta. E aquilo que te deixava inseguro perde a conduta. A vida continua com desafios, mas você não é mais o mesmo. Deus vai te fortalecendo por dentro nesse processo. E o que era difícil demais antes fica mais leve de suportar, porque algo novo foi colocado no teu lugar. Não é pressa, não é sorte, é Deus organizando o teu caminho. O que tava fora do lugar volta pro trilho sozinho. Fique em paz, Deus já começou a ajustar tudo por você. Coisas que você não controla, mas sente. Isso que você sente agora vai mudar de forma. O que estava apertando perde força aos poucos, e um novo jeito de viver começa a aparecer. O que antes deixava a mente cansada não vai ter o mesmo peso. As preocupações vão perdendo espaço dentro do teu processo. O coração que andava sobrecarregado vai ficando mais tranquilo, e aquilo que tirava teu sono fica mais leve no caminho. Não é sorte, não é acaso, é mudança sendo feita devagar. O que era difícil demais começa a se organizar. As coisas que pareciam travadas vão destravando sem barulho, e o que parecia sem solução vai mudando o rumo. Deus vai abrindo caminhos simples sem você perceber de primeira. E o que te cansava tanto vai ficando pra trás na tua vida inteira. Isso não é pressa, é cuidado acontecendo contigo. O que te fazia chorar por dentro vai perdendo a força aos poucos, e uma calma diferente aparece no meio dos destroços. Você não vai ser o mesmo depois disso. Vai perceber mudança no olhar, porque o peso que estava em cima de você começa a sair do lugar. As lutas não somem de uma vez, mas o jeito de enfrentar muda. Deus vai te dando força por dentro quando a vida fica dura, e aquilo que te derrubava antes não te derruba mais igual, porque algo novo nasceu em você de forma natural. Não precisa entender tudo agora, só vai sentindo o que vem. Tem uma mão te guiando em silêncio pra um lugar que faz bem. Fica tranquilo, isso que começou em você ainda vai crescer muito mais.